Todos riram quando Mateus pagou suas últimas moedas por um cavalo magro e abatido. Mas, na primeira noite, o animal fez algo que o fez estremecer. Quando a vizinhança descobriu o que havia acontecido, ninguém conseguiu dizer uma palavra. Mateus acordou antes do nascer do sol, o coração apertado e a mente já ocupada com o pouco dinheiro que lhe restava. O dia estava nublado, prenunciando chuva, mas ele seguiu em frente, guiando sua caminhonete velha até o terreno onde aconteceria o leilão anual. O lugar fervilhava de gente arrumada, chapéus bem cuidados, botas lustrosas. Havia um contraste enorme entre a realidade simples de Mateus e o luxo que alguns criadores exibiam sem pudor. Ele estacionou longe do portão principal, meio constrangido, mas firme na necessidade de ver se conseguiria vender alguns itens que trouxera da fazenda. Talvez, com sorte, voltasse para casa com algum dinheiro para pagar as contas atrasadas. O espaço destinado aos cavalos parecia maior do que nos anos anteriores, e Mateus avançou com passos cautelosos. Tosses, gritos, risadas ecoavam por toda parte. A cada barraca, alguém demonstrava seu poder de compra, oferecendo lances altos em animais de raça. Aos olhos de Mateus, eram valores impensáveis, equivalentes a muitos meses de trabalho duro. Ele engoliu em seco e pensou em Ana, sua esposa, que havia ligado cedo para lembrá-lo de não gastar nada além do essencial. Ainda assim, não sabia por que sentia aquela inquietação, como se algo fosse acontecer a qualquer momento. Conforme caminhava, ele avistou um cavalo marrom de costas para o público, isolado num cercado aos fundos. Diferentemente dos outros animais cheios de vida, aquele tinha costelas aparentes, olhos sem brilho. O pelo estava opaco, e o animal parecia ignorar tudo ao redor, preso em algum desalento próprio. Mateus aproximou-se sem saber explicar o motivo. Ouviu o cochicho de 2 homens atrás dele, chamando o cavalo de Trapinho e rindo de seu estado lamentável. As risadas vinham em volume crescente, ao mesmo tempo em que Mateus sentia um peso no peito diante daquele animal ignorado por todos. Pegou o celular hesitante e ligou para Ana. "Tá tudo bem por aí?" Ela perguntou com a voz ligeiramente preocupada. Ele respondeu que sim, mas a mente ainda martelava a imagem daquele cavalo abandonado. Sentia-se desconfortável ao pensar em gastar dinheiro, mas por algum motivo não conseguia afastar a ideia de fazer algo. Ana voltou a alertá-lo sobre as contas. Ele respirou fundo, sabia que ela tinha razão, mas também não conseguia tirar da cabeça aquele animal esquecido no canto do leilão. Alguma coisa dentro dele acendeu uma faísca. Uma lembrança distante tomou forma. O pai, já falecido, ensinara que não se deve virar as costas a um ser que precisa de ajuda. Talvez fosse pura empatia. Talvez fosse um pressentimento de que aquele cavalo pudesse ter mais valor do que aparentava. Enquanto pensava, ouviu o pregão anunciar que passariam ao próximo lote. O cavalo marrom, magro e de aspecto fraco, cujo lance inicial era tão baixo que chegava a ser humilhante. Algumas risadas se fizeram ouvir. Mesmo o leiloeiro parecia revirar os olhos, certo de que ninguém ia se dar ao trabalho de comprar um bicho tão inútil. Mateus foi tomado pela mesma coragem que sentia ao plantar sementes em terra seca, sem garantia de chuva. Levantou a mão e ofereceu o lance base. De imediato ouviu gargalhadas mais altas. Um senhor de terno escuro apontou para Mateus, ironizando seu chapéu surrado, como se dissesse que ele não tinha noção do que estava fazendo. O leiloeiro repetiu o valor, aguardou, mas ninguém quis cobrir. Era evidente que todos achavam aquela compra absurda. Então ele bateu o martelo sem entusiasmo, encerrando a venda. Ao ver que acabara de gastar suas poucas economias num cavalo que mal se sustinha em pé, Mateus sentiu um frio na espinha. Pensou no filho, João, e em como explicaria para Ana por que tinha torrado esse dinheiro. Mas algo no fundo de sua alma lhe dizia que não podia abandonar o animal. Recebeu o recibo de compra e se dirigiu ao cercado, onde um funcionário de cara amarrada entregou-lhe a corda amarrada ao pescoço do cavalo. Os curiosos ao redor ainda soltavam risadinhas, e alguns fazendeiros ricos balançavam a cabeça em descrença. Na saída,
Um dos capatazes de um grande fazendeiro se aproximou. Era um homem alto, com postura agressiva. "É sério que tu gastou teu suado dinheirinho nesse bicho?" provocou, cuspindo no chão ao lado dos pés de Mateus. Ele tentava manter a calma, mas o sangue já fervia. O capataz se pôs na frente do cavalo, fingindo que iria bloqueá-lo. "Aposto que daqui a uns dias você joga esse saco de ossos fora." Mateus conteve a raiva, moveu-se para o lado, tentando desviar, mas o homem empurrou levemente a corda, quase fazendo o cavalo desequilibrar. Carlos, um vizinho que também estava no leilão, apareceu de repente. Ele se colocou entre Mateus e o capataz, dizendo com firmeza: "Melhor cada um cuidar do seu caminho." O capataz olhou feio, mas acabou dando um passo para trás, quando notou que havia gente ao redor observando. Com uma careta de desdém, soltou apenas um: "Vocês ainda vão se arrepender." E se afastou, deixando Mateus com a respiração pesada, segurando a corda do cavalo. Carlos deu um tapinha no ombro de Mateus e ofereceu ajuda para levar o animal até a caminhonete. Mateus agradeceu em voz baixa, ainda sentindo uma fúria misturada a receio. "Eles nunca vão aceitar que alguém de fora compre, nem que seja o pior cavalo", murmurou, tentando afrouxar a tensão que mantinha sobre a corda. Juntos, conseguiram guiar o cavalo para a rampa de embarque. O bicho estava visivelmente cansado, resfolegava com dificuldade, mas não resistia aos toques gentis de Mateus. Quando finalmente o animal se acomodou no reboque, Mateus parou um instante e olhou nos olhos opacos do cavalo. Viu ali uma melancolia profunda, mas também uma centelha de força que o intrigava. Com voz suave disse: "Você vai se chamar Trovão." Não foi uma escolha muito racional. Talvez quisesse dizer que por trás daquela fraqueza havia um rugido esperando para ser ouvido. O cavalo mexeu minimamente as orelhas, como se reagisse. Carlos desejou boa sorte, lembrando que estava por perto caso Mateus precisasse de qualquer coisa. Então o homem subiu na caminhonete e ligou o motor, o barulho despertando o cansaço que se alojara em seu corpo. Enquanto se afastava, ele olhou mais uma vez pelo retrovisor. Os mesmos fazendeiros ricos permaneciam lá, lançando olhares de deboche. Pareciam se divertir com a loucura que Mateus havia cometido. Mas em vez de se sentir apenas humilhado, Mateus notou uma sensação estranha. Uma fagulha de esperança crescia dentro dele, algo que não saberia explicar a ninguém naquele instante. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão e respirou fundo, como se precisasse acreditar em um milagre. Lembrou-se de João, do rosto animado que o filho faria ao ver o cavalo chegando. Haveria surpresas, questionamentos de Ana, preocupações financeiras. Mas, por algum motivo que nem ele entendia direito, sentiu que aquela compra impulsiva era o começo de algo importante. Enquanto acelerava para deixar o terreno do leilão, o cavalo soltou um som baixo, quase um relincho abafado, e a força daquela pequena manifestação encheu o coração de Mateus de coragem. Enquanto Mateus se afastava do leilão, teve um último vislumbre dos fazendeiros sorrindo de forma zombeteira. Apesar da humilhação, sentiu uma pontada repentina de esperança, como se o fraco relincho de Trovão o estivesse impulsionando adiante. Mateus manobrou a caminhonete com cuidado assim que chegou à fazenda, ainda tentando controlar a mistura de emoções que o acompanhava desde o leilão. O sol começava a subir no céu, dissipando as últimas sombras da madrugada. Ele desceu devagar, sentindo o cansaço no corpo, mas foi direto ao reboque para ver como o Trovão estava. O cavalo, apesar de magro e cambaleante, parecia aliviado por finalmente sair daquele ambiente hostil que deixaram para trás. Com delicadeza, Mateus foi soltando as amarras e chamando o Trovão com a voz baixa. O animal sacudiu as orelhas como se tentasse responder de algum jeito. Quando deu o primeiro passo no chão de terra batida, suas pernas tremeram, quase cedendo, mas Mateus segurou firme a corda e estabilizou o cavalo. Um sentimento de ternura misturado a uma ponta de insegurança tomou conta dele. Havia gasto as últimas economias num animal que praticamente não ficava em pé. Mesmo assim, algo dentro dele o impulsionava a seguir confiante. Ana surgiu na porta da casa, a expressão incrédula. Ao ver Trovão, cobriu a boca com a mão,
surpresa com as costelas salientes e o olhar abatido do bicho. Ela deu alguns passos apressados até encontrar Mateus, as perguntas saltando de sua mente antes mesmo de tomar fôlego. Meu Deus, o que aconteceu com esse cavalo? Ele tá muito pior do que eu imaginei. Mateus respirou fundo e tentou explicar que no leilão ninguém quis comprar Trovão e que ele não conseguiu ignorar aquela cena. Ana passou a mão pelo pescoço de Trovão, que, assustado, recuou um pouco. Você gastou quanto? Arriscou perguntar. Mateus desviou o olhar, murmurando sobre ter usado quase toda a pequena reserva que tinham. Ela fechou os olhos por um instante, tentando conter a preocupação. Vamos ver como a gente faz, mas isso aqui vai ser difícil, viu? O barulho de passos pequenos correndo pelo quintal anunciou a chegada de João, o filho do casal. O menino tinha um sorriso brilhante no rosto, sem notar a atenção dos pais. Pai, que cavalo lindo! Exclamou, aproximando-se com cuidado. Trovão virou de leve a cabeça, balançando a crina escura e desalinhada. A fragilidade do animal parecia não importar para João, que estendeu a mão, deixando que Trovão a cheirasse. Qual é o nome dele? Mateus sorriu pela primeira vez naquela manhã. Trovão, respondeu. Mas ele é tão fraquinho, comentou o menino quase rindo da contradição. Pois é, filho, mas quem sabe ele não vira um verdadeiro trovão se a gente cuidar direitinho dele, retrucou o pai, tentando transmitir um otimismo que ele mesmo não tinha certeza de sentir. Minutos depois, Carlos surgiu ao longe, atravessando a cerca que dividia as terras, com passos rápidos e uma expressão atenta. Que situação, hein? Ele disse, ao se aproximar e ver o estado de Trovão. Eu não consegui ver você sair do leilão direito, mas desconfiei que tinha algo acontecendo. Mateus deu de ombros, meio sem saber como justificar a compra. Carlos se abaixou para olhar melhor as patas do animal. Se precisar de ajuda, sabe que pode contar comigo. Posso dar umas dicas de como fortalecer o bicho aos poucos. Ana agradeceu com o olhar, ainda tensa, sem esconder a preocupação. João, por sua vez, parecia ver em Carlos um aliado para dar início a um plano mirabolante de treinar Trovão. O fim da tarde chegou, e a família se reuniu para uma refeição simples na mesa da cozinha. O silêncio foi rompido quando Ana não conseguiu mais segurar as palavras. Mateus, eu entendo que você agiu por compaixão, mas a gente tem contas atrasadas. A colheita não rendeu como esperávamos e agora temos um cavalo que parece estar no limite. O marido concordou com um movimento de cabeça, ciente de cada dificuldade. Mas recordou-se de uma fase dura em sua infância, quando o pai resgatou um animal abandonado que acabou sendo útil para o trabalho na roça depois de ser bem cuidado. Sei que pode parecer loucura, mas às vezes algo que todo mundo descarta pode se revelar importante, se tiver quem acredite, disse, com a voz serena, mas firme. João tinha escutado tudo em silêncio, mas não demorou a se manifestar. Pai, vamos treinar o Trovão. Eu posso acordar mais cedo para dar uma volta com ele, dar comida, água, escovar. A gente começa devagar. Mateus sorriu, lembrando-se de quando, na idade do filho, também sonhava em treinar cavalos. Ana abriu um leve sorriso pelo canto da boca, mesmo preocupada. Via nos olhos do menino aquela mesma determinação que tanto admirava em Mateus. No dia seguinte, enquanto Mateus e João escovavam Trovão sob o sol ameno da manhã, algumas pessoas que passavam pela estrada em frente ao sítio espiavam, comentando em voz baixa. Não demorou para a história do cavalo fraco comprado por uma pechincha se espalhar. Alguns moradores se divertiam, dizendo que Mateus estava jogando dinheiro fora. Outros, porém, olhavam com certa simpatia, lembrando-se de como era difícil manter a esperança em meio a dívidas e terras pouco produtivas. Mesmo sob olhares curiosos, a rotina da fazenda seguiu. Mateus não deixou de lado os afazeres diários, mas dedicava uma parte do tempo para cuidar de Trovão. Dava ração suplementar, limpava o pequeno estábulo improvisado e fazia caminhadas curtas para o animal ir recuperando o ânimo. De vez em quando,
Ele mesmo duvidava da escolha que fizera, sobretudo quando via quanto esforço seria preciso para manter Trovão saudável. Ainda assim, toda vez que pensava em desistir, lembrava o olhar de João cheio de esperança e se animava a insistir. Carlos aparecia quase todos os dias, trazendo alguns conselhos práticos. Numa dessas visitas, deixou um saco de ração de melhor qualidade na porta da casa, sem dizer nada, apenas sorrindo quando João correu para lhe agradecer. Essas pequenas atitudes faziam Mateus perceber que não estava tão sozinho, apesar dos comentários maldosos que circulavam na cidadezinha. As contas, porém, continuavam acumuladas, e Ana fazia o que podia para administrar o pouco dinheiro que restava. Certas noites, Mateus permanecia acordado até tarde, sentado na varanda de tábuas soltas, ouvindo os sons do campo e se perguntando se tudo aquilo não era um erro. Ele temia não ter como pagar o básico para a família. Quando a lua ficava alta no céu, iluminando a estrada de terra, ele jurava ver sombras se movendo lá longe, quase como se fossem zombarias silenciosas, lembrando o fracasso iminente. Em meio a esses pensamentos sombrios, Trovão soltava algum ruído mais forte no estábulo, e Mateus levantava de imediato, indo ver se estava tudo bem. A calma do cavalo, aos poucos, lhe devolvia alguma serenidade. Em uma das manhãs, antes mesmo do sol surgir, Mateus se surpreendeu ao encontrar Trovão mais firme ao andar, conseguindo dar alguns passos sem tanta hesitação. A crina parecia um pouco mais limpa, e havia um brilho sutil em seus olhos. Ele chamou João, que veio correndo, e juntos caminharam com o cavalo pelo quintal por alguns minutos. "Viu, pai? Ele não tá mais tão bambo assim", falou o menino animado. De fato, embora ainda fosse só o começo, o progresso era suficiente para renovar as esperanças. Mas assim como as pequenas conquistas iam surgindo, também chegavam os boatos pelas esquinas. Algumas pessoas contavam que haviam visto Mateus treinando o cavalo esquelético e riam disso. Outros, ao contrário, comentavam que Trovão parecia um pouco mais firme, e isso era intrigante. "Vai ver, aquele homem não seja tão maluco assim", chegaram a dizer. Mateus, no entanto, evitava se iludir. Conhecia bem a realidade dura que o esperava a cada amanhecer. Numa tarde em que Carlos se despediu após ajudar nas tarefas, um carteiro apareceu carregando um envelope. Mateus assinou o recibo sem nem ler direito o destinatário, imaginando ser mais alguma cobrança. Abriu com cuidado e, de fato, era uma notificação sobre as contas da fazenda que estavam em atraso. O teor do aviso era claro: se não pagasse em breve, a propriedade seria colocada em risco. Ele sentiu um aperto no peito, como se estivesse segurando uma pedra enorme. Voltou os olhos para Trovão, que mordiscava uns talos secos de capim, e pensou em como o animal parecia tão alheio a toda aquela turbulência. Ana viu o envelope nas mãos de Mateus e parou o que estava fazendo, apreensiva. "Já não bastam as outras dívidas?", disse, num tom de voz que misturava medo e cansaço. Mateus não respondeu. Simplesmente passou a mão pelos cabelos e guardou o papel no bolso. O vento soprou de leve, fazendo os galhos próximos ao estábulo balançarem. Trovão ergueu as orelhas, captando algum ruído. Aquele som fez Mateus encarar novamente a notificação, percebendo o tamanho do problema. Podiam perder tudo num piscar de olhos. Por um instante, o silêncio pareceu se espalhar pela fazenda inteira, até que Trovão relinchou, suave, como se quisesse avisar que estava ali, acompanhando a aflição do dono. Mateus ficou parado, olhando o cavalo no cercado, sentindo a consciência pesar nas próprias escolhas. Mateus encarou o aviso de cobrança vencida, percebendo como é fácil perder tudo. Enquanto isso, Trovão relinchou ao longe, como se sentisse a tensão. O sol mal havia nascido, mas Mateus já estava de pé, olhando pela janela da cozinha para o pedaço de papel que recebera no dia anterior. Era mais uma cobrança, deixando claro que a situação financeira da família estava à beira do colapso. Ele passou a mão na testa, tentando espantar o desconforto que apertava o peito. Ainda assim, respirou fundo e saiu para iniciar o trabalho do dia, determinado a não se render ao medo.
Logo na primeira luz da manhã, ele foi verificar Trovão, encontrando o cavalo mais tranquilo do que de costume. Mesmo magro, o animal respirava de forma mais ritmada, e havia algo no olhar dele que transmitia um pouco mais de energia. Mateus soltou o ar em alívio, lembrando-se de como, no início, Trovão mal conseguia se manter em pé por muito tempo. Aquilo era um sinal, por menor que fosse, de que o cuidado diário estava fazendo efeito. Mateus chamou o filho, João, para ajudá-lo a dar a primeira refeição do cavalo. João correu em disparada pelo quintal, com os olhos brilhando de empolgação. "Pai, vamos levar ele para dar uma volta depois?" perguntou, já acariciando o pescoço de Trovão. Mateus assentiu com um pequeno sorriso. "Vamos sim, mas com calma, sem forçar muito." Enquanto o filho trazia a ração, Mateus se abaixou para conferir os cascos, observando se havia algum sinal de machucado. Trovão se agitou um pouco, mas parecia mais confiante, ainda que o corpo ossudo denunciasse todo o sofrimento que passara. Pouco depois, o velho veterinário da região passou na fazenda. Era um homem simples, de fala baixa e gestos cuidadosos, que costumava cobrar pouco pelos serviços, pois conhecia a realidade das famílias do interior. Ele examinou Trovão com atenção, medindo o pulso do animal e checando os dentes. "Olha, não vou mentir. O cavalo ainda está fraco, mas parece ter uma fibra rara nele. Se continuar nessa rotina de boa alimentação e exercícios leves, pode ser que se recupere bem mais rápido do que o esperado." Mateus sentiu o coração aquecer de esperança ao ouvir aquelas palavras, mesmo sabendo que o caminho ainda seria longo. Enquanto acompanhava o veterinário até o portão, Mateus ouviu um comentário curioso. "Sabe, diz o pessoal que esse cavalo pode ter vindo de um raras bem conhecido, mas que passou por uns problemas. Talvez por isso ele tenha sido abandonado daquele jeito." O homem se despediu com um aceno, deixando Mateus pensativo. Ele não fazia ideia de qual poderia ser o passado de Trovão, mas a cada dia crescia a sensação de que aquele animal trazia uma história de sofrimento e talvez de potencial inexplorado. No fim da tarde, Mateus precisou ir até a pequena mercearia da cidade para comprar sal mineral e outras necessidades da fazenda. Enquanto aguardava na fila, percebeu dois conhecidos falando sobre Trovão no balcão ao lado. Dizem que o Mateus fez o maior papel de trouxa, comprando um cavalo magricelo. Mas tem gente jurando que o bicho tá reagindo, sabia? Um deles riu, duvidando. Isso é conversa para boi dormir. Mateus se segurou para não entrar na discussão. Afinal, a opinião dos outros não pagaria suas contas, mas mexia com seu orgulho. Foi só quando chegou a vez dele no caixa que um dos rapazes se virou e comentou: "Escutei boatos de que aquele animal já foi de raça, hein, Mateus? Se for verdade, você tá feito." Mateus apenas soltou um "veremos" e pegou as sacolas, saindo dali sem prolongar o assunto. De volta à fazenda, encontrou Carlos encostado na cerca com expressão séria. "Você sabia que ontem à noite vi movimento estranho atrás do seu galpão?" contou o vizinho. "Parecia que alguém estava rondando a propriedade." Mateus sentiu um arrepio na espinha e lembrou do desconforto de ter ouvido ruídos no escuro em outras noites. "Não dá para saber se é só curiosidade ou se alguém quer aprontar alguma coisa", continuou Carlos. A possibilidade de sabotagem não lhe parecia tão distante, ainda mais considerando que Mateus, mesmo sem querer, havia comprado um cavalo que chamava a atenção de gente poderosa. "Acho bom ficar alerta. Vai saber se não tem gente interessada em colocar Trovão de volta na lama", finalizou o vizinho com um tom preocupado. Ana, ao saber da conversa, balançou a cabeça preocupada. Apesar disso, tinha começado a nutrir uma pontinha de confiança ao ver Trovão aos poucos ganhar mais vitalidade. "Não quero que a gente fique paranoico com tudo isso, mas é estranho sim", disse, guardando as compras que Mateus trouxera. "Essas contas pendentes me deixam maluca, e agora a gente ainda tem que lidar com gente espiando o nosso quintal." Mesmo assim, ela admitiu que ver Trovão levantar a cabeça com mais firmeza trazia um alívio que nem ela própria esperava sentir. Talvez, se o cavalo conseguisse ficar forte o suficiente, pudesse participar de algum evento que rendesse prêmios.
Esse pensamento, antes impossível, agora parecia menos absurdo. No dia seguinte, João correu para o estábulo mal abriu os olhos. A cada manhã, o menino mostrava uma alegria contagiante ao ajudar o pai nos cuidados com Trovão. Ele falava baixinho com o cavalo, tentava ensinar comandos simples e até arriscava uns trotes curtos no quintal, sob a supervisão de Mateus. Dava para ver um laço nascendo entre os dois, como se tivessem uma sintonia especial. Para João, Trovão não era só um cavalo doente em recuperação, mas o amigo que ele ajudaria a se tornar mais forte. Ainda assim, Mateus não conseguia se livrar das preocupações. Certa noite, depois de um dia puxado de trabalho na roça, ele sentou-se no velho banquinho de madeira do lado de fora da casa, olhando as estrelas. Trovão estava tranquilo no estábulo, mas a cabeça de Mateus fervilhava com a soma de dívidas e as histórias que começavam a circular na região sobre o cavalo de raça misterioso. As dívidas não saíam de sua mente. O risco de perder a terra não podia ser ignorado. Foi então que, perto da meia-noite, um barulho seco ecoou. Mateus se levantou imediatamente e pegou uma lanterna. Caminhou com cuidado pelo terreno, ouvindo sua própria respiração. O vento balançava os galhos, provocando ruídos que pareciam passos apressados. Procurou por pegadas perto do estábulo sem sucesso. Teve a sensação de ver um vulto escorrendo para o outro lado da cerca, mas não conseguiu confirmar nada. Seu coração batia acelerado e a mente rodopiava em perguntas. Por que alguém rondaria a fazenda àquela hora? Trovão relinchou de leve, inquieto. Mateus sussurrou palavras de calma ao cavalo, mas ele próprio não estava calmo. Na manhã seguinte, Carlos apareceu de novo, dizendo que vira marcas de pés na estrada de chão perto do sítio. Não tinha certeza se eram recentes, mas reforçou a Mateus a importância de proteger Trovão. Tem gente por aí que não gosta de ver os outros tendo chance de se erguer, murmurou. E se esse cavalo for mesmo de raça, capaz de alguém estar querendo recuperá-lo à força ou desmotivar você de alguma forma? Mateus franziu a testa, sentindo o estômago embrulhar. Tudo aquilo soava como uma teoria maluca, mas a sensação de estar sendo vigiado não o abandonava. Mal o dia clareou, Dona Lourdes, uma senhora conhecida pela experiência em criação de cavalos, apareceu do nada para bisbilhotar. Ela não era fofoqueira, mas sim curiosa e prestativa. Ouvi dizer que você está cuidando de um cavalo meio milagroso, comentou, com um sorriso enigmático. Mateus a levou para ver Trovão, e ela ficou surpresa com o que enxergou nos olhos do animal. Ele é bem inteligente. Se seguir os treinos certos, quem sabe... Deixou a frase no ar, mas Mateus percebeu uma faísca de expectativa. Ela também mencionou que, dentro de algumas semanas, haveria uma exposição e competição regional. Ganhando ou não, a simples participação poderia trazer algum destaque, e quem sabe, compradores ou patrocinadores interessados. Embora fosse uma ideia distante, Mateus guardou aquilo como um lampejo de oportunidade. Nas horas seguintes, ele passou a manhã na lavoura, procurando não se distrair com tantos rumores ou com as preocupações que atormentavam sua mente. Porém, quando terminou de regar as plantas e voltou para perto da casa, avistou João acariciando o Trovão com todo cuidado e percebeu que aquele animal magro e descartado estava aos poucos transformando a vida da família. Talvez fosse um sinal de que coisas boas poderiam acontecer se houvesse esforço e fé. O fim do dia chegou, pintando o céu com tons de laranja e violeta. A família jantou em silêncio, cada um imerso em pensamentos. Mateus recordou a conversa sobre a competição regional e se perguntou se teria coragem de inscrever Trovão. Poderia ser a tábua de salvação para as contas, mas também um risco enorme. Ainda se sentia inseguro, mas algo dentro dele se agitava, como se a coragem o empurrasse para tentar, apesar do medo. Já era tarde da noite quando ele foi checar o estábulo. Encontrou tudo em ordem, mas, ao dar a volta para o lado de fora, notou um pedaço de papel pregado à porta, meio balançando ao vento. Iluminou a folha com a lanterna e, ao ler o que estava escrito, sentiu o sangue gelar. Não havia assinatura, apenas palavras de ameaça, mandando-o parar de insistir nessa história com o cavalo,
afirmando que ele estava se metendo no que não entendia. O coração disparou, mas, em vez de se encolher, Mateus sentiu uma fúria silenciosa, misturada à certeza de que não recuaria tão fácil. Tarde da noite, Mateus encontra um bilhete preso na porta do celeiro, avisando-o para parar de se meter no que não entende. Seu estômago revira de ansiedade, mas, ao mesmo tempo, a determinação só cresce. Mateus acordou naquele dia com a cabeça pesada pelas ameaças que vinha recebendo. O bilhete anônimo que encontrara pregado na porta do celeiro ainda latejava em sua memória. Mesmo assim, resolveu não recuar. Levantou-se antes de o sol aparecer e, ainda no escuro, foi até o estábulo. Encontrou Trovão acordado, batendo um dos cascos no chão de terra, como se pressentisse o clima tenso. A luz fraca da lanterna revelou o olhar firme do cavalo, que parecia disposto a prosseguir apesar de qualquer obstáculo. Decidido a dar um passo adiante, Mateus chamou João para acompanhá-lo em um treino matinal. O menino apareceu sonolento, mas ao ver o pai já com a sela improvisada e o cabresto nas mãos, despertou num instante. "Pai, a gente vai começar agora mesmo?" perguntou, esfregando os olhos. "É a melhor hora do dia, filho", respondeu Mateus, amarrando a sela com cuidado sobre o lombo do cavalo. Trovão se mexeu um pouco, mas aceitou o contato sem o mesmo desconforto de antes. Eles conduziram o animal até uma área mais plana do terreno, onde tentariam alguns passos de trote. João observava cada movimento do pai, admirando o jeito atencioso com que ele falava em voz baixa, encorajando Trovão. "Vamos com calma, amigão. Um passo de cada vez", sussurrava Mateus, apoiando a mão no pescoço ossudo do cavalo. O primeiro trote saiu desengonçado, mas o cavalo conseguiu se equilibrar, sem demonstrar dor ou cansaço excessivo. Foi uma conquista pequena, porém significativa. Depois de alguns minutos, o sol começou a se erguer por detrás das colinas, iluminando a paisagem e revelando a simplicidade da fazenda. Mateus sentiu o suor escorrendo pela testa, mas também uma alegria quase infantil. Trovão estava respondendo melhor, indicando que a dedicação dos últimos dias começava a fazer diferença. Ainda que os problemas de dinheiro pairassem sobre sua cabeça, essa evolução trazia uma dose de esperança. Enquanto pai e filho cuidavam do cavalo, Ana surgiu na varanda, notando a animação deles. Ela correu os olhos pela mesa, ainda posta com canecas de café e pedaços de pão amanhecido. Lá fora, Trovão terminava o breve treino e bebia água de um balde. Ana não pôde deixar de sorrir ao ver a cena. Ela ainda sentia angústia a cada carta de cobrança que chegava, mas por ora se permitiu apreciar aquele respiro de felicidade compartilhada. Pouco depois, Carlos apareceu, como era costume desde que Trovão chegara. Trazia uma caixa com algumas ferramentas que usaria para ajudar a consertar a cerca danificada por uma tempestade recente. "Bom dia, gente. Parece que o cavalo tá bem mais disposto hoje, né?" comentou, aproximando-se com passos tranquilos. Mateus concordou, relatando o sucesso do treino matinal. Carlos deu um meio sorriso, mas ficou sério ao lembrar dos acontecimentos dos últimos dias. "Temos que ficar atentos. Ouvi dizer que um dos fazendeiros grandes da região não ficou nada satisfeito de você ter pegado Trovão naquele leilão." Mateus, que havia se escorado numa estaca de madeira para recuperar o fôlego, lembrou-se das ameaças. "Pois é, não duvido que tentem alguma coisa para me fazer desistir", murmurou, pensando no bilhete sinistro preso à porta do celeiro. Carlos tocou levemente no ombro dele. "Se quiser, posso passar a noite aqui hoje para dar uma força. Nunca se sabe." Com um aceno de cabeça, Mateus aceitou. Qualquer ajuda seria bem-vinda. Mal terminaram de conversar, o clima mudou bruscamente. Nuvens escuras surgiram no horizonte e um vento forte começou a balançar as árvores. Um trovão soou à distância e, ironicamente, o cavalo se agitou ao ouvir o rugido dos céus que lembrava seu próprio nome. "Vamos colocar Trovão no estábulo antes que a chuva caia", sugeriu Ana, já sentindo gotas grossas de água começando a despencar. Mateus e Carlos conduziram o cavalo para dentro. O vento sacudia as telhas
e raios cortavam o céu em clarões assustadores. A tempestade foi intensa, levantando a terra do chão e fazendo João recolher os baldes e ferramentas que ficaram pelo quintal. Enquanto a chuva não dava trégua, a família ficou reunida na varanda apertada, olhando a enxurrada se formar. Vai ser um dia longo, suspirou Ana, preocupada com a possibilidade de prejuízo nas plantações. Mesmo o trovão, preso ao estábulo, relinchava de tempos em tempos, incomodado com o barulho dos trovões. Quando finalmente a tormenta começou a passar, o quintal estava cheio de galhos quebrados e poças d'água. Carlos ajudou a limpar o que podia, mas logo percebeu algo estranho nos feixes de feno destinados a trovão. Pareciam revirados, fora do lugar, com restos de comida que não pertenciam à ração usual. Mateus também notou. "Você mexeu nisso aqui?" perguntou a Carlos, que negou com um aceno. Ambos se olharam preocupados. Talvez alguém tivesse estado ali durante a tempestade, tentando prejudicar o cavalo. Mateus sentiu a raiva borbulhar no peito, lembrando-se das palavras do bilhete. "Não vou me intimidar. Vou continuar treinando o trovão para esse concurso que vem aí. Se isso der certo, a gente paga as dívidas e acaba com essa conversa de que eu sou só um coitado que não sabe o que faz." Carlos balançou a cabeça em aprovação. "Se esse cavalo tem mesmo tanto potencial, ninguém vai impedir você de mostrar o valor dele." No dia seguinte, assim que o sol reapareceu no horizonte, Mateus fez questão de retomar o treino de trovão. Ainda havia lama no terreno, mas o caminho até um pasto adjacente estava relativamente firme. A cada novo passo, o cavalo demonstrava mais disposição. Fez até um pequeno salto sobre uma vala no chão, surpreendendo João, que soltou um gritinho de alegria. Mateus sentiu o coração acelerar de satisfação. Podia não ser um salto espetacular, mas era prova de que o animal tinha capacidade de evoluir. Porém, a notícia de que Mateus planejava inscrever Trovão em competições logo se espalhou. Uma tarde, quando Mateus foi buscar ração na venda, topou com um funcionário de um dos grandes fazendeiros da região, o mesmo que já havia zombado dele anteriormente. O homem sorriu de canto ao vê-lo. "Você e aquele seu cavalo meia-bomba podem tentar o que quiserem, mas não vão sair do lugar. Tem gente grande que não quer ver esse bicho crescer, entendeu?" Mateus cerrava os punhos ao ouvir esse tipo de ameaça, mas se segurou para não criar confusão na frente de todos. Em casa, contou a Ana sobre o encontro desagradável, e ela ficou ainda mais apreensiva. O dinheiro continuava curto, e agora, além das contas, eles tinham que se preocupar com possíveis sabotagens. Apesar de tudo, Mateus mantinha a determinação de seguir em frente. Por vezes, ele olhava para Trovão e via no cavalo uma chama de resistência, uma vontade de sobreviver que espelhava a própria batalha da família. No final daquela noite, Carlos ficou para vigiar o estábulo. Ana, cansada, foi se deitar cedo, e João também. Mateus, no entanto, permaneceu sentado perto da porta, as luzes apagadas, sentindo o ar noturno esfriar a cada minuto. Pensava nos gastos, nos prazos de pagamento se esgotando, no pouco tempo que tinham antes que o banco apertasse o cerco. Mesmo assim, quando fechava os olhos, via a imagem de Trovão saltando com força e se destacando nos eventos da região, trazendo a salvação que tanto precisavam. A madrugada vinha densa quando Mateus ouviu um som de cascos na estrada de terra que passava ao lado da fazenda. Não eram passos apressados de alguém correndo, soavam mais como um galope lento, quase uma ronda. O ruído se repetiu, próximo o bastante para que Mateus acreditasse que havia gente rodeando sua propriedade. Ele pegou a lanterna e correu até a entrada do estábulo, coração aos pulos. Carlos também se levantou, atento. Por alguns segundos, o barulho cessou, deixando apenas o silêncio pesado. Mateus ficou com a mão firme na tranca da porta, respirando rápido. Sentia o sangue ferver na mistura de medo e raiva, sem saber o que encontraria do lado de fora. Na escuridão da noite, Mateus teve a nítida impressão de que cavalos circulavam ao redor da fazenda. Ele segurou a tranca do estábulo, o coração acelerado, enquanto a raiva e o temor se fundiam em seu peito. Mateus passou a noite inquieto depois de ouvir os cavalos rodeando a fazenda.
Levantou várias vezes para espiar pela fresta da janela, mas a escuridão era tão densa que mal se distinguiam as sombras das árvores. Ao raiar do dia, ainda com as pernas cansadas de tanta vigília, ele saiu para conferir se Trovão estava bem. Encontrou o cavalo tranquilo no estábulo, de pé e sem sinais de agitação. Aquilo o fez suspirar de alívio, embora a preocupação de que algo pudesse acontecer permanecesse latente em seu peito. Ele aproveitou a madrugada quase encerrada para iniciar mais um treino. Abriu a porta do estábulo com cuidado, conduzindo Trovão para o pátio de terra batida. O céu começava a tomar um tom alaranjado, e a luz suave ajudava a enxergar melhor o estado do cavalo. Pelos menos, não havia cortes ou machucados aparentes. Mateus passou uma ração reforçada, conversando com Trovão como se fosse gente. Hoje vamos tentar um trote mais longo, tudo bem? Não se preocupe, vou com calma. O animal moveu as orelhas, como se entendesse. Foi então que Dona Lourdes apareceu de surpresa, surgindo por detrás da cerca com passos compassados. Embora já fosse idosa, ainda mostrava firmeza ao andar. Soube que você passou a noite tenso. Tudo bem por aqui? Ela perguntou, pousando o olhar preocupado em Trovão. Mateus explicou o que acontecera, e ela balançou a cabeça. É bom você ficar de olho. Tem gente que não gosta de perder oportunidades de humilhar quem está se esforçando. Dito isso, ela voltou a observar o cavalo, impressionada com a melhora no porte. Ele está ganhando força. Isso me lembra quando eu treinava uns cavalos para exposições regionais. Você já pensou em inscrever Trovão em algum evento pequeno para ganhar experiência? A ideia fez o coração de Mateus palpitar. Por mais que a situação ainda fosse difícil, havia também aquela esperança de provar que Trovão não era apenas um cavalo fraco e de, quem sabe, conseguir um dinheiro extra. Dona Lourdes mencionou uma exibição local que aconteceria dali a poucos dias, nada muito grande, mas que poderia ser o passo inicial para competições mais importantes. Aquilo grudou na cabeça de Mateus. Ele comentou com Ana durante o café da manhã, à mesa improvisada na cozinha. A esposa ergueu as sobrancelhas, surpresa. Uma competição? Mesmo com tanta gente querendo nos prejudicar? Ele concordou que havia riscos, mas argumentou que, se Trovão continuasse melhorando, ao menos poderiam participar e, quem sabe, conquistar algum reconhecimento ou prêmio de consolação. Ana, inicialmente reticente, acabou cedendo quando viu no semblante do marido uma confiança que ela não presenciava havia tempos. Aquela postura de Mateus, somada à rápida evolução de Trovão, a fez sentir que algo bom poderia surgir dali. Com o aval silencioso de Ana, ele chamou Carlos para ajudar a preparar uma pista simples de treinamento, aproveitando partes do pasto atrás da casa. Usaram troncos como obstáculos, montaram pequenas cercas de madeira e delimitaram um espaço para que Trovão pudesse se familiarizar com saltos e curvas. Nada muito profissional, mas bastava para o aprendizado inicial. Durante os dias que se seguiram, o empenho de Trovão ganhou destaque. Mesmo sob o calor intenso, o cavalo parecia manter o ânimo, trotando com mais vigor. Mateus corrigia a posição das rédeas. Falava baixinho para acalmar Trovão toda vez que ele se assustava com algum ruído, e João, sempre animado, corria ao redor do cercado, vibrando a cada obstáculo que o cavalo superava. A notícia de que Mateus treinava Trovão para uma exibição se espalhou rápido pela vizinhança. As opiniões se dividiam. Alguns riam, achando que seria outra decepção. Outros, curiosos, passavam pela beira da estrada para espiar, intrigados com o progresso visível. No dia da exibição local, Mateus acordou ainda antes de o galo cantar. Preparou uma carroceria simples para transportar Trovão, conferiu se os arreios estavam em ordem e chamou Carlos para ir junto. Ana, vendo a preocupação no rosto do marido, deu um abraço silencioso nele. Cuida para não se machucar, e cuida do Trovão também. João, por sua vez, pedia a cada minuto para ir junto, mas ficaram com receio de que fosse um ambiente tenso e preferiram que ele esperasse em casa com a mãe. O local da exibição era modesto, com uma arena cercada por tábuas, barracas de comida e algumas arquibancadas de madeira improvisadas. Ainda assim, para Mateus e Trovão,
Aquilo parecia um mundo novo. Assim que desceu do reboque, o cavalo agitou as narinas, captando o cheiro de outros animais e das pessoas espalhadas pelo lugar. Alguns criadores estavam ali com cavalos bem cuidados, pelagens reluzentes e porte de campeão. Ao avistar Trovão, magro, mas de olhar decidido, muitos reviraram os olhos ou riram discretamente. Mateus sentia o coração apertado, mas mantinha a calma. Um passo de cada vez, amigo, sussurrou para o cavalo. No início, a desconfiança era grande. Um dos organizadores da exibição, ao ver Trovão, chegou a questionar se era seguro deixá-lo entrar na pista. Mateus explicou que o cavalo estava saudável, só precisando ganhar mais corpo, e convenceu o homem a deixar que fizessem uma apresentação rápida, sem grandes saltos. Alguns concorrentes mais orgulhosos observavam de longe com expressões de deboche. Quando chegou a vez de Trovão entrar na arena, o silêncio foi imediato. Mateus respirou fundo, montado de forma simples, sem arreios muito caros ou fivelas brilhantes. Trovão parecia concentrado, ainda que mexesse as orelhas a cada passo. Ao darem as primeiras voltas a trote, Mateus sentia o público esperando um desastre, pois aquele cavalo malfado dificilmente corresponderia às expectativas. Só que, gradualmente, Trovão começou a mostrar firmeza nos movimentos, contornando obstáculos pequenos de forma harmoniosa. Ele não tinha a elegância dos puros-sangues treinados, mas havia algo na determinação dele que segurava a atenção de quem assistia. Apesar de alguns cochichos e risadinhas no começo, as pessoas foram se calando conforme Trovão completava o percurso. Mateus ainda não se arriscava em grandes saltos, mas o cavalo pulou sobre um obstáculo simples de madeira sem tropeçar, arrancando aplausos tímidos. Quando terminou a volta, Mateus ouviu alguém comentar: "Esse bicho não é tão fraco quanto parece." O coração dele quase explodiu de orgulho e alívio. Ele se aproximou da saída para deixar Trovão descansar, ainda meio incrédulo de ter conseguido se apresentar sem vexame. Não houve prêmio em dinheiro, pois aquela exibição era só uma preparação para eventos maiores. Mas Mateus se surpreendeu quando, no encerramento, chamaram Trovão para receber uma fita simbólica de participação. Foi o suficiente para que vários curiosos se aproximassem, querendo saber de onde vinha aquele animal que, até então, todos tratavam como piada. Carlos comemorou ao lado do amigo, puxando o chapéu num gesto vitorioso. "Conseguimos, isso é só o começo." Entre as pessoas que pararam para comentar, havia quem sussurrasse sobre a possível linhagem de Trovão. "Olha a musculatura das pernas, deve ter sido de um aras famoso", especulou um homem de roupas simples, mas que dizia conhecer bem linhagens de cavalos. Mateus não sabia o que responder, apenas dava de ombros. Ao se dirigir para o reboque para ir embora, um sujeito alto e arrogante se colocou em seu caminho. "Parabéns, hein? Vejo que se divertiu com o showzinho. Mas não se engane, gente grande não vai deixar esse cavalo ir muito longe." Mateus sentiu o rosto esquentar de raiva, mas se conteve. Preferiu subir logo no carro com Trovão e voltar para casa, sem dar espaço à confusão. Foi só à noite que a alegria do dia encontrou uma trégua para se espalhar pela cozinha da família. João pulava de felicidade ao ouvir os relatos, e Ana, mesmo tentando manter os pés no chão, dava um pequeno sorriso ao ver que, pela primeira vez em muito tempo, Mateus tinha esperança real no olhar. Prepararam uma refeição simples, sentaram-se à mesa e brindaram com suco o resultado daquele esforço. "Ainda é pouco, mas já é um passo", disse Mateus, abraçando a esposa. "Que venham os próximos." Mais tarde, a casa dormia em paz. Mateus, porém, foi até o estábulo para checar Trovão antes de dormir, levando uma lanterna para iluminar o caminho. Encontrou o cavalo deitado sobre a palha, mas ao ouvir seus passos, Trovão ergueu a cabeça. Quando Mateus se aproximou para afagar sua crina, notou um detalhe que nunca tinha visto direito. Debaixo dos pelos embaraçados, havia uma cicatriz fina, quase imperceptível, na região do pescoço. Aquilo acendeu um alerta em sua mente. Tal marca não parecia algo comum, o que indicava que Trovão talvez carregasse segredos ainda maiores do que imaginavam.
Mateus passou a mão na cicatriz quase invisível no pescoço de Trovão, sentindo o coração acelerar. Aquele sinal misterioso parecia carregar uma história que ninguém conhecia. Mateus mal conseguira pregar os olhos durante a noite, pois a curiosidade sobre a cicatriz em Trovão martelava sua cabeça. Logo cedo, enquanto Ana e João ainda dormiam, ele foi ao estábulo para ver o cavalo. Encontrou-o acordado, remexendo a palha de leve, parecendo tranquilo. "Bom dia, parceiro", falou baixinho, aproximando-se. Trovão levantou as orelhas, atento ao som da voz de Mateus. Com cuidado, ele vasculhou novamente o pelo do pescoço do animal, à procura da marca fina que o intrigara na noite anterior. Lá estava ela, uma linha quase imperceptível, mas que certamente não era algo natural. Talvez tivesse sido resultado de um tratamento veterinário antigo ou algum acidente. Aquilo confirmava suas suspeitas de que Trovão escondera um passado mais complexo do que todos imaginavam. Ele resolveu não comentar nada de imediato com Ana e João. Sentia que, sem provas concretas, poderia criar esperanças ou medos desnecessários. Mas o dia mal começara e outras preocupações já rondavam. Antes mesmo de sair do estábulo, ouviu galinhas cacarejando de forma estranha. Seguiu o barulho até o galinheiro e encontrou algumas aves abatidas, os olhos semicerrados e as penas arrepiadas, como se estivessem adoecidas. A situação era preocupante. Perder as galinhas significaria não só menos comida, mas também menos dinheiro vindo dos ovos que costumavam vender na cidade. Ana, alertada pelos ruídos, veio correndo para ver o que estava acontecendo. Encontrou Mateus ajoelhado, examinando uma das aves prostrada no chão. "O que é isso?" ela perguntou, aflita. Ele balançou a cabeça, tentando manter a calma. "Não sei. Parece alguma doença que atacou repentinamente. Vou ter que chamar o veterinário de novo." Com o coração pesado, deixou Ana cuidando das aves enquanto corria até a casa para telefonar. A resposta do veterinário foi vaga e preocupante. Surgira na região uma doença infecciosa que poderia afetar não só aves, mas outros animais de pequeno porte. Pior, o tratamento preventivo seria caro, e Mateus não tinha ideia de onde tiraria o dinheiro. Já chegavam avisos de cobrança quase toda semana, lembrando-os do risco de perder a propriedade. No entanto, deixá-lo sem tratamento poderia significar perder toda a criação. Carlos apareceu mais tarde, encontrando Mateus sentado no degrau da varanda com o rosto tenso. "Amigo, fiquei sabendo que algumas criações por aqui estão adoecendo. Como o Trovão tá?" questionou, olhando em direção ao estábulo. "Ele parece bem por enquanto, mas se essa doença se espalhar, não sei se a gente vai ter condições de segurar mais esse problema." Carlos suspirou, entendendo a gravidade. "Precisar de ajuda para comprar remédio, ração, tô por aqui. Mas também não tenho muito." Sabiam que, mesmo solidário, ele não poderia bancar grandes despesas. Para agravar tudo, o banco enviara nova notificação avisando que a prestação mais alta estava prestes a vencer. Se Mateus não pagasse, o risco de perder parte das terras era real. Ana estava aflita, tentando equilibrar as contas com a venda de alguns móveis antigos, mas o dinheiro arrecadado não seria suficiente. João percebia a tensão no ar e passou a ficar mais calado, embora acompanhasse o pai nos cuidados diários com Trovão. Certa tarde, enquanto Mateus terminava de alimentar o cavalo, João o puxou pelo braço. "Pai, você não vai desistir, né?" perguntou com os olhos marejados. O homem se surpreendeu, pois não esperava ver o filho tão abalado. "Claro que não, filho. Vou fazer tudo o que puder para manter essa fazenda de pé." João abraçou o pai com força, sem dizer mais nada. Aquele gesto sincero reforçou a determinação de Mateus, que decidiu que não entregaria Trovão para ninguém e não abandonaria seus animais doentes sem lutar. Contudo, as coisas só pareciam piorar. 2 dias depois, Mateus encontrou uma de suas cabras morta, possivelmente contaminada pela mesma doença que atingira as galinhas. Embora Trovão continuasse saudável, isso não diminuía o risco de sabotagem ou de espalharem boatos que prejudicariam suas vendas.
O temor de que alguém estivesse criando condições para falir de vez o pequeno sítio rondava a cabeça de Mateus. Em mais de uma ocasião, ele percebera pegadas misteriosas próximas à cerca, ou restos de comida estranha misturada às rações. O veterinário, novamente chamado às pressas, recomendou reforçar o cuidado com higiene e aplicar vacinas específicas em todos os animais que restavam. Isso custaria uma quantia que Mateus simplesmente não tinha. Ele passou 2 noites inteiras revirando contas, fazendo cálculos, cogitando penhorar ferramentas ou vender parte das terras. Mas vender terra significava mutilar o sonho que nutrira desde criança, o de ser um produtor independente. Ainda assim, a necessidade falava alto. Na tentativa de levantar algum dinheiro rápido, Mateus decidiu negociar um cavalo velho de trabalho que pertencia a seu falecido pai. Não gostava da ideia, mas era menos dolorido do que pensar em vender Trovão. Ao chegar à cidade para anunciar o animal, topou com o mesmo capataz que já o provocara antes. O homem riu ao saber de sua dificuldade financeira e soltou uma frase maldosa. Eu te falei que não daria em nada essa história de cavalo fraco. E olha só, agora está se endividando ainda mais. Não seria melhor vender logo esse Trovão? Talvez a gente encontre algum uso para ele. Mateus sentiu o sangue ferver, mas virou as costas e foi embora. Aquela sugestão tinha cheiro de armadilha. No dia seguinte, quando já estava exausto de correr atrás de soluções, Mateus recebeu uma inesperada visita. Dona Lourdes apareceu trajando sua velha bota de couro com um semblante sério. Menino, eu soube que você está passando um aperto daqueles. Olha, eu não tenho muito, mas tenho um restinho de economias. Se quiser, posso te emprestar para comprar as vacinas e os remédios para seus bichos. Mateus ficou sem palavras, porque não esperava tal generosidade. Eu não queria abusar, Dona Lourdes. E se eu não conseguir pagar a senhora? Soltou, com a voz embargada. Ela deu um meio sorriso e balançou a cabeça. Deixa disso. Prefiro ver seus animais vivos. Você me paga quando puder, ou com alguns trabalhos depois. Ele aceitou a ajuda, ainda que envergonhado. Naquela noite, dormiu um pouco mais esperançoso, crendo que talvez conseguisse salvar o que restava da criação. Porém, as ameaças de sabotagem não haviam acabado. Enquanto Mateus e Carlos faziam o reforço de cercas e organizavam os remédios no galpão, ouviram um estrondo vindo de onde Trovão ficava. Correram até lá e encontraram o cavalo agitado, relinchando sem parar. Havia sinais de que alguém tentara abrir o portão lateral, forçando a tranca. Droga! Quase levaram ele ou fizeram alguma coisa, praguejou Mateus, tremendo de raiva. Preciso tomar mais cuidado. Vão tentar 1 hora que eu não estiver olhando. A sensação de estar cercado por inimigos invisíveis consumia cada vez mais as energias de Mateus. Ele se esforçava para manter os treinos de Trovão, na esperança de levá-lo a um campeonato maior que pagasse um bom prêmio. Mas o clima na fazenda estava pesado. Ana, tensa, achava arriscado persistir naquela ideia de competição enquanto a saúde dos outros animais estava por um fio. E João ficava dividido entre a empolgação de ver Trovão se saindo bem nos treinos e o medo de que tudo fosse desmoronar. Uma tarde, logo após aplicarem as vacinas nas galinhas e porcos que restavam, Mateus foi surpreendido ao ver Trovão cambaleando dentro do cercado. O cavalo respirava com dificuldade, as narinas tremendo, e havia um suor frio escorrendo pelo pescoço. O pavor tomou conta de Mateus, que largou o balde de água e correu até ele. Não, por favor, não me diz que é a mesma doença, gritou, passando a mão pelo pelo de Trovão, que estava quente feito brasa. Carlos, chegando em disparada, percebeu a gravidade da situação. Vou chamar o veterinário agora mesmo. O cavalo arfava, sem conseguir se firmar nas patas. Mateus lembrava a todo instante de que, se Trovão sucumbisse, significaria não só a perda de um bicho querido, mas o fim da esperança de recuperar as dívidas. Num desespero crescente, tentou molhar a cabeça do animal com água fresca para baixar a febre, mas Trovão simplesmente tombou de lado, relinchando fraco. Ana apareceu tapando a boca com a mão, olhos cheios de lágrimas. Meu Deus, não! Sussurrou, abraçando João, que assistia à cena sem conseguir falar nada.
Algumas horas depois, o veterinário chegou. Constatou que Trovão, de fato, fora contaminado pela mesma infecção que estava circulando na região. Ou pior, talvez tivesse sido envenenado. Era impossível saber de imediato. O fato era que o cavalo agora corria sério risco de morte. Enquanto aplicava um antídoto de emergência, o médico balançava a cabeça em sinal de preocupação. Vamos ver se ele reage, mas não posso dar garantias, e isso tudo vai custar caro. Mateus ficou ali, ajoelhado na lama ao lado do cavalo, sentindo-se impotente. Segurava a cabeça de Trovão contra seu colo, na tentativa de acalmá-lo. A chuva fina que começara a cair deixava a cena ainda mais sombria, misturando água e terra no chão. Olhando para a casa simples, onde Ana consolava João, e para Carlos, que mantinha a expressão desconsolada, ele percebeu que todas as dificuldades pareciam se acumular de uma só vez. As dívidas impagáveis, a sabotagem, a doença levando seus animais, e agora Trovão, à beira de perder a vida. Parecia que todas as portas estavam se fechando, e Mateus não tinha a menor ideia de como escapar dessa situação. Trovão ficou dias abatido, respirando com dificuldade, como se a vida lhe escapasse a cada batida do coração. Mateus, cansado, mal dormia, passando as noites em claro ao lado do cavalo, preocupado que ele não resistisse até o amanhecer. Carlos e Ana se revezavam, trazendo água fresca, cuidando dos demais animais e tentando manter tudo em ordem, embora a tensão fosse visível no rosto de cada um. Certa manhã, quando Mateus ainda lutava contra o sono, o veterinário retornou. Examinou Trovão, conferiu batimentos e temperatura e deixou escapar um breve sorriso. Ele melhorou um pouco, disse, com cautela na voz. Não posso garantir nada, mas parece que o pior passou. Mateus sentiu um alívio imediato, como se tirasse um peso enorme dos ombros. Abraçou Ana, que também contia as lágrimas ao ouvir aquela notícia menos sombria. Mesmo debilitado, Trovão começou a reagir. Tentava se levantar e, embora tremesse, dava 2 ou 3 passos ao redor do pequeno cercado improvisado onde ficava para se recuperar. A primeira vez que ele ficou de pé por mais de alguns minutos, João soltou um grito de felicidade, correndo para contar ao pai. Ele tá de pé, pai. Você precisa ver. Mateus correu para lá, o coração batendo acelerado. De fato, Trovão mantinha as patas firmes, ainda que se notasse o esforço em cada movimento. Havia naquele olhar cansado uma pequena faísca de força que insistia em voltar à vida. Nos dias seguintes, pequenos gestos de solidariedade brotaram na vizinhança. Uma senhora que Mateus mal conhecia apareceu deixando alguns frascos de ervas, dizendo que ajudariam na recuperação do cavalo. Um comerciante da cidade, sabendo da história, ofereceu um desconto especial na compra de ração. Até um vaqueiro que trabalhava para um dos grandes fazendeiros deixou escapar num momento de distração que esse cavalo ainda ia surpreender muita gente. Eram sinais tímidos de apoio, mas que mantinham Mateus esperançoso. Com a saúde de Trovão melhorando aos poucos, a fazenda retomava certa rotina. Ana tentou negociar prazos mais longos com o banco e conseguiu uma pequena extensão no pagamento das dívidas, embora continuasse ameaçadora a possibilidade de perderem parte das terras se não cumprissem os termos. Enquanto isso, Carlos ajudava a reforçar a proteção ao redor do estábulo, levantando tábuas mais resistentes na tentativa de impedir que estranhos invadissem a propriedade à noite. Vez ou outra, algum par de olhos curiosos espiava pelo portão, mas ninguém ousava entrar. Uma tarde, quando o sol já baixava no horizonte, Mateus sentiu que era hora de testar a resistência de Trovão. Com o auxílio de Carlos, conduziu o cavalo para uma área plana do terreno, longe dos outros animais, e tentou um passo de trote bem leve. Trovão arfou, ainda fraco, mas completou algumas passadas sem cambalear. João, que acompanhava tudo, aplaudiu na mesma hora, pulando e dando vivas, como se fosse uma grande conquista. Ele tá voltando, pai. Ele tá voltando, gritava o menino, e Mateus, com os olhos marejados, apenas dizia, sim, filho, e a gente vai ajudar no que puder.
No dia seguinte, uma nuvem de boatos rondava a cidade. Chegara a notícia de que haveria em breve uma competição regional, maior e mais prestigiada do que aquela pequena exibição em que Trovão participara antes de adoecer. O prêmio era considerável, o suficiente para ajudar no pagamento de dívidas. A simples ideia de inscrever o cavalo numa disputa tão grande soava quase impossível, considerando o estado frágil de Trovão. Ainda assim, a faísca da esperança acendeu no coração de Mateus. Ele lembrou da firmeza que vira nos olhos do animal quando se levantara pela primeira vez depois da doença. Alguns diziam que os grandes fazendeiros já estavam se preparando para dominar as categorias do evento, levando cavalos treinados profissionalmente. Para que insistir em concorrer com gente de tanto dinheiro e influência? Criticava um vendedor de sementes na cidade, balançando a cabeça. Mas Mateus não se deixou abater. Se Trovão se recuperasse completamente, ao menos tentaria. Precisava de uma oportunidade para provar que não havia fracassado de vez. Enquanto isso, as histórias sobre a origem de Trovão também se espalhavam, levando gente a especular sobre possível sabotagem no Haras de onde ele teria vindo. Dona Lourdes aparecia de vez em quando para deixar comentários vagos, como quem já tivesse visto casos parecidos. Esses cavalos, quando são bons de verdade, despertam inveja, dizia, sem entrar em detalhes. Mateus a ouvia, intrigado, porque a cicatriz que vira no pescoço de Trovão o perturbava. Se fosse mesmo um cavalo de linhagem nobre, alguém em algum momento poderia querer encobrir esse fato. Certa noite, enquanto Trovão descansava no estábulo, Mateus levou uma lanterna para verificar se não havia vestígios de sabotagem na ração. Passou o feixe de luz pela palha, conferindo se estava tudo limpo. Depois, aproximou-se de Trovão, que levantou a cabeça para observá-lo. Mateus tocou no pescoço do cavalo, onde a cicatriz quase se perdia sob o pelo que voltava a crescer. Ficou pensativo, lembrando das palavras do veterinário que sugeria uma linhagem rara. "Será que você pode ter sido alguém grande, Trovão?" sussurrou, como se o cavalo pudesse responder. Nos dias que seguiram, a recuperação de Trovão ganhou força inesperada. Ele avançava em passos firmes pela manhã, alimentava-se sem problemas e até relinchava com mais vigor, como se protestasse contra as lembranças de fraqueza. João ganhou confiança, fazendo carinho na crina renovada do cavalo. "Ele tá bonito de novo, pai." E realmente estava, ainda esguio, mas com a musculatura começando a se definir outra vez. O brilho dos olhos e a energia voltavam a despertar olhares de surpresa nos vizinhos que, ao passar, não conseguiam mais rir tão facilmente. Parecia que uma nova fase estava prestes a começar. Foi então que, certo fim de tarde, Mateus recebeu a confirmação do evento regional. As inscrições abririam dali a 2 semanas. Se quisesse participar, precisaria pagar uma taxa, ainda que não fosse barata para ele. Mesmo assim, conversou com Ana e decidiram tentar. Com um prêmio daqueles, poderiam cobrir grande parte da dívida, evitar a perda das terras e, enfim, respirar aliviados. Precisavam apenas de tempo para treinar mais intensamente Trovão, garantindo que ele estivesse em forma para competir. Naquela mesma noite, depois de um dia cansativo, Mateus saiu para olhar o céu estrelado, buscando distrair a cabeça cheia de contas e incertezas. Foi ao estábulo verificar Trovão uma última vez antes de dormir. Abriu a porta devagar, deixando a fraca luz das estrelas invadir o lugar. O cavalo descansava, mas se levantou ao notar a presença do dono. Mateus pegou a lanterna, iluminou o flanco de Trovão e algo chamou sua atenção. Havia uma marca antiga, quase apagada, mas visível sob o pelo marrom escuro. Parecia um símbolo ou uma letra, semelhante a registros de aras tradicionais. No mesmo instante, lembrou dos documentos que Dona Lourdes comentara, citando linhagens famosas. A descoberta o deixou sem fala. Aquela marca era muito mais do que um simples sinal de couro queimado. Correspondia a relatos que ouvira de cavalos premiados no passado, vindos de um aras renomado que, segundo os rumores, fechara por questões obscuras. O coração de Mateus disparou.
Se aquela marca confirmava que Trovão pertencia àquela estirpe, então ele tinha em mãos provas de que o cavalo fora subestimado e descartado por motivos que talvez nunca fossem totalmente esclarecidos. E se fosse mesmo verdade, aquilo mudaria tudo. Sob o céu estrelado, Mateus descobre uma marca antiga no flanco de Trovão que corresponde aos documentos. Prova definitiva de uma linhagem outrora renomada. Isso muda tudo. A descoberta da marca no flanco de Trovão inflamou a imaginação de Mateus, que passou a especular cada vez mais sobre a origem nobre do cavalo. Ele sonhava acordado, imaginando um passado de competições e vitórias que fora brutalmente interrompido. Se aquele animal tinha mesmo uma linhagem valiosa, por que fora deixado às traças, desnutrido e humilhado naquele leilão? As perguntas se acumulavam, assim como as contas na gaveta da cozinha. Mas embora a tensão financeira ainda fosse enorme, Mateus acreditava que, se conseguisse levar Trovão ao grande campeonato regional, poderia finalmente respirar aliviado. Nas primeiras horas da manhã, ele aproveitou o ar fresco para recomeçar os treinos. Trovão, mais forte a cada dia, já não mancava e aparentava uma energia renovada. Corriam pelo pasto, pulavam pequenos obstáculos improvisados com troncos de madeira, testando cada vez mais a resistência do cavalo. João batia palmas, torcendo como se já estivesse na arquibancada de uma competição de verdade. "Ele tá mais rápido, pai!" exclamava, e Mateus sorria, sentindo o otimismo crescer. Mas quem os observava de longe não compartilhava da mesma empolgação. Em várias ocasiões, Carlos notou pessoas desconhecidas paradas na estrada, disfarçando a curiosidade. Quando percebiam que alguém os encarava, logo iam embora. À noite, Mateus insistia em reforçar a segurança no estábulo, revisando cadeados e fechaduras. Ana, embora preocupada, ajudava como podia, lembrando o marido de que não podiam se dar ao luxo de perder tempo com paranoia. "Temos que manter o foco, Mateus. O campeonato está chegando, e o dinheiro ainda é curto." Certo fim de tarde, enquanto terminavam o treino, um sujeito aproximou-se montado num cavalo imponente. Vestia roupas caras e trazia um sorriso que não chegava aos olhos. "É esse o animal que dizem ter raça de campeão?" perguntou, examinando o Trovão como quem avalia mercadoria barata. Mateus cruzou os braços, sem gostar do tom. "É, sim. Quem pergunta?" O homem se apresentou como funcionário de um poderoso fazendeiro da região, dizendo que ouviu rumores sobre a linhagem de Trovão. Talvez fosse mais fácil vender esse cavalo a alguém que saiba como treiná-lo profissionalmente, sugeriu, num tom de falsa gentileza. Mateus recusou prontamente, alegando que o cavalo já tinha família. Quando o desconhecido partiu, Carlos e Mateus trocaram olhares tensos. Havia algo naquele encontro que lembrava mais uma ameaça velada do que uma oferta legítima. A cada dia, ficava mais claro que Trovão atraía não apenas a atenção de curiosos, mas também a de gente interessada em anular qualquer concorrência antes do campeonato regional. Nas semanas seguintes, a recuperação de Trovão continuou firme. O cavalo ganhava massa muscular, seu pelo ficava mais brilhante, e até o veterinário mostrava espanto diante da melhoria rápida. Mateus começava a acreditar que, de fato, poderia correr atrás do prêmio. Em uma tarde, Dona Lourdes apareceu com um pequeno caderno de anotações, dizendo ter encontrado alguns registros sobre cavalos de raça antiga na região. Falou de um aras que fechara depois de uma disputa judicial, e as descrições batiam com as marcas que Mateus vira no corpo de Trovão. "Esse bicho pode ser descendente de campeões de corrida", concluiu ela, mexendo nos óculos. "Não me surpreenderia se tentaram prejudicar a linhagem por inveja ou jogo sujo." Com aquelas pistas, Mateus se sentiu mais forte para resistir às pressões externas. Contudo, a aparente calmaria foi quebrada numa noite em que Carlos, dormindo na casa para fazer vigília, despertou com o latido dos cães. Mateus levantou num pulo, pegou a lanterna e correu até o estábulo, onde Trovão relinchava assustado. Alguém havia deixado o portão entreaberto, mesmo com a tranca que Mateus jurava ter fechado. As pegadas no chão de terra indicavam que uma ou duas pessoas haviam circulado ali. Nada aparentava ter sido roubado,
mas havia um resto de pano úmido ao lado dos fardos de ração, exalando um cheiro estranho. Carlos o pegou com cuidado. "Isso aqui não parece normal", disse, enquanto uma careta de nojo surgia em seu rosto. Mateus engoliu a raiva. Precisava manter o foco. Teve que limpar todo o cercado, temendo que pudessem ter deixado algum produto químico para envenenar o cavalo. Trovão, agitado, demorou a se acalmar. "Eles não vão parar", comentou Ana, franzindo a testa. "Não até terem certeza de que Trovão não representa uma ameaça." João, sem entender direito a dimensão do problema, apenas abraçou o pescoço do cavalo como se quisesse protegê-lo do mundo. "Fica bem, amigão", sussurrou. No dia seguinte, Mateus decidiu comprar cadeados mais robustos. Falou com o ferreiro da cidade, um homem experiente que se espantou ao saber da frequência de invasões. "Cuidado, viu? Quando mexe com o interesse de gente grande, a coisa não é brincadeira", alertou. Mais tarde, ao passar por um café simples para tomar um copo d'água, Mateus ouviu mais rumores. Falavam em sabotagem e ameaças, envolvendo animais de raça. Parecia que a situação era conhecida, mas ninguém se atrevia a denunciar abertamente. Quando tudo parecia sob controle, veio o golpe mais duro. Numa madrugada de lua cheia, Mateus notou um movimento furtivo perto do celeiro. Ele e Carlos correram para lá, mas o lugar estava vazio. O silêncio dominava o ar, exceto pelos grilos. Achando que era mais um alarme falso, eles foram dormir. Porém, logo ao amanhecer, encontraram Trovão deitado, resfolegando com as narinas dilatadas e o corpo coberto de suor frio. Parecia uma reprise do que acontecera antes, mas desta vez muito mais severo. O cavalo tremia de modo incontrolável, como se tivesse sido envenenado novamente. Mateus ajoelhou ao lado do animal, tentando chamar seu nome, mas Trovão soltava um relincho fraco, quase sufocado pela dor. "Não, não, não. Não agora", gritava Mateus, sentindo uma angústia que o fazia perder o ar. Carlos e Ana chegaram em disparada. "Chama o veterinário", suplicou ela, já com o rosto transtornado. João, assustado, só conseguia chorar, observando o cavalo que até ontem parecia tão cheio de vida. Quando o veterinário finalmente chegou, pegou uma seringa de antídoto, correu para aplicar, mas olhou para Mateus com uma expressão grave. Isso foi coisa proposital, não há dúvida. A julgar pelos sintomas, injetaram alguma toxina forte na comida ou diretamente nele. "Vou fazer o que puder, mas as chances..." Sem terminar a frase, virou-se para Trovão e tentou estabilizá-lo. O tempo parecia correr de forma lenta, cada segundo uma tortura. Enquanto o veterinário trabalhava, Mateus se apoiava na madeira do cercado, exausto, em prantos. Tudo o que construíra com esforço, a esperança de competir, de saldar as dívidas, de salvar a fazenda, parecia prestes a ruir. Ana, em pé ao lado, mantinha as mãos sobre a boca, silenciando soluços. Carlos olhava ao redor, indignado, certo de que alguém cometera esse ato covarde para tirá-los do caminho. Cada vez que Trovão estremecia, era como se um pedaço do coração de Mateus se partisse. O veterinário conseguiu ao menos reduzir os espasmos do cavalo, mas Trovão permanecia deitado, sem forças para se levantar. Um cheiro ácido de remédio impregnava o ar. João, que havia se escondido atrás de uma pilha de feno, aproximou-se bem devagar, parando ao lado do pai. "Ele vai ficar bem?" sussurrou, a voz embargada. Mateus não conseguiu responder. Apenas passou o braço pelos ombros do menino e permaneceu em silêncio, reprimindo as lágrimas. Ao cair da noite, Trovão continuava imerso num estado febril, às vezes soltando gemidos suaves. Mateus e Ana se revezavam para limpar o suor e manter a temperatura sob controle. Carlos trazia lençóis úmidos enquanto o veterinário administrava mais medicação. Nenhum deles ousava falar muito, com medo de quebrar o frágil fio de esperança que restava. O corpo do cavalo tremia intermitentemente, e a respiração difícil atormentava o coração de todos. A notícia correu rápido pela vizinhança. Alguns vieram oferecer ajuda,
Outros apenas expressaram pena. Havia quem cochichasse que, se Trovão fosse mesmo de raça nobre, era óbvio que criaria inimigos poderosos. Para Mateus, nada mais importava além de salvar a vida do cavalo. O campeonato, as dívidas, o sonho de superar os grandes fazendeiros, tudo parecia distante demais diante da possibilidade de perder aquele animal que simbolizava coragem e superação. No auge da madrugada, com a lua pendurada no céu, o veterinário fez um último procedimento para tentar estabilizar Trovão. Terminou exausto, sentando-se num caixote enquanto limpava o suor do rosto. Olhou para Mateus e balançou a cabeça, sem conseguir dar certeza de nada. Era visível que o cavalo lutava para se manter vivo, mas seu estado era crítico. Uma tempestade interna se formou no olhar de Mateus. A raiva pela injustiça, o medo de fracassar, a tristeza de ver Trovão assim. Parecia que tudo estava perdido. Faltavam poucos dias para a competição, e a recuperação de Trovão era incerta. A noite se arrastava enquanto Trovão lutava para sobreviver, a respiração ofegante e o corpo ainda trêmulo. O veterinário havia feito tudo o que estava ao seu alcance, mas não dava garantias de que o cavalo suportaria a toxina que percorria suas veias. Mateus não desgrudava dele, limpando o suor que brotava em seu pescoço e falando palavras de encorajamento, mesmo com a voz falhando de tempos em tempos. Ana aparecia e sumia entre a casa e o estábulo, trazendo toalhas, água limpa, fazendo o que podia para aliviar o sofrimento. João, embora assustado, permanecia por perto, firme ao lado do pai. Em meio às idas e vindas, Carlos ajudava como podia, afastando curiosos que surgiam no portão, alguns bem intencionados, outros só querendo ver o cavalo envenenado. O boato de um segundo atentado contra Trovão correra depressa pela vizinhança, e não eram poucos os que se perguntavam até onde os inimigos iriam para derrubar Mateus. Por volta do amanhecer, a febre de Trovão cedeu um pouco, dando a todos um fio de esperança. Seu corpo ainda estava visivelmente abatido, mas ao menos a respiração se estabilizara. O veterinário sugeriu deixá-lo quieto num espaço bem limpo, sem forçar nada, e pediu a Mateus que vigiasse cada sinal, pois uma recaída podia ser fatal. Apesar da exaustão, ele concordou. Precisava fazer tudo certo, principalmente agora que o prazo para o campeonato regional se aproximava. A família organizou um esquema de revezamento. Ana cuidaria do almoço e das roupas. João alimentaria os outros animais, enquanto Mateus e Carlos se concentrariam em vigiar Trovão, além de preparar o transporte para a longa viagem até a competição, caso fosse possível. A cada hora, Mateus conferia a água, mantinha o estábulo ventilado e vigiava sinais de febre. Trovão, por sua vez, mostrava alguma resistência. Quando Mateus falava com ele, o cavalo erguia a cabeça, como se entendesse que precisava lutar. Com o passar dos dias, pequenos indícios de melhora apareciam. Trovão voltou a ficar de pé, ainda trêmulo, e demorava para dar os primeiros passos. Mesmo assim, conseguia caminhar um pouco para fora do estábulo, iluminado pelo sol fraco das primeiras horas da manhã. Mateus seguia ao lado, segurando cuidadosamente a corda, torcendo para que nada atrapalhasse aquele progresso. Ana e João observavam de longe, às vezes emocionados por ver o cavalo dar sinais de força. A notícia de que Trovão estava vivo e em recuperação reacendeu rumores na cidade. Uns diziam que o homem deve ter um anjo da guarda. Outros, mais céticos, comentavam que, desse jeito, o cavalo não vai ter condição de correr. Mateus tentava ignorar as vozes contrárias, mas no fundo sentia a enorme pressão do tempo. O campeonato se aproximava a passos rápidos, e mesmo que Trovão voltasse a ficar em pé, seria um grande desafio competir com animais de alta performance e proprietários abastados, capazes de bancar os melhores treinadores e veterinários. Certo dia, Dona Lourdes apareceu carregando uma bolsa cheia de chás e ervas. Entregou a Mateus, dizendo que aquele era um remédio caseiro que havia funcionado em cavalos debilitados, segundo sua experiência. Ele não tinha certeza se funcionaria, mas resolveu tentar. Conforme os dias passavam,
Trovão engolia a mistura sem dar sinais de rejeição e parecia mais forte a cada manhã. O veterinário, que visitava regularmente para conferir o estado do cavalo, ficava surpreso com a recuperação rápida. Não sei se são essas ervas, a vontade de viver ou os cuidados intensivos, mas ele está reagindo melhor do que eu esperava, admitia, sacudindo a cabeça admirado. Assim, aos poucos, Trovão voltou a sustentar o próprio corpo. Ainda sentia dores. Era visível que o veneno deixara sequelas, mas nada que tirasse seu espírito de luta. Com cautela, Mateus e Carlos decidiram fazer caminhadas leves nos arredores do quintal, sem forçar demasiado. Em poucos dias, Trovão já conseguia trotar por alguns metros, embora parasse para recuperar o fôlego logo depois. O tempo urgia. Faltava apenas uma semana para o grande campeonato, e a cada pausa para respirar, Mateus encarava o horizonte, pensando se teria coragem de colocar o cavalo naquela prova. Entretanto, não faltou quem tentasse fazê-lo desistir. Um funcionário de um dos fazendeiros ricos apareceu sem aviso, apenas para comentar. Soube que seu cavalo escapou por pouco. É uma pena, mas talvez seja melhor se poupar desse desgaste, não acha? Mateus conseguiu manter a compostura, agradeceu a preocupação e pediu que não voltasse mais. A cada frase dúbia, confirmava que havia gente poderosa interessada em derrubá-lo. Mesmo sob tensão, a família decidiu arriscar. Não dava para recuar agora. Mateus explicou a Carlos e Ana que o prêmio do campeonato poderia liquidar boa parte das dívidas, impedindo a perda das terras. Se não tentassem, perderiam tudo de qualquer maneira. João ouviu a conversa calado, mas ao final, abraçou o pai e exclamou: "Eu acredito no Trovão. Ele vai conseguir." O calor das palavras do menino deu mais forças a Mateus. Faltando poucos dias para a competição, precisaram improvisar um trailer melhor para transportar Trovão. O antigo reboque estava em condições precárias e o percurso até o local do evento seria longo, com estradas de terra e alguns trechos esburacados. Juntaram tábuas, pregos, aceitaram doações de vizinhos que, simpatizando com a história, contribuíram com o que tinham. Aos trancos e barrancos, conseguiram deixar o transporte minimamente seguro. Na madrugada anterior à viagem, Mateus mal pregou os olhos. Caminhava de um lado para outro na varanda, relembrando todos os acontecimentos. O leilão em que comprara Trovão, as zombarias dos fazendeiros, as tentativas de sabotagem, a superação da doença e do envenenamento. O campeonato era, ao mesmo tempo, um sonho e um pavor. Sabia que encontraria pela frente cavalos fortes, cheios de treinamento profissional, além dos olhares maldosos de quem queria vê-lo fracassar. Pela manhã, com o sol ainda tímido, começaram os preparativos. João ajudava a carregar as coisas para dentro da caminhonete, enquanto Ana reunia mantimentos para os dias fora de casa. Carlos conferia pela última vez a amarração do trailer. Trovão estava calmo, parado perto do cercado, sem sinal de febre. Caminhava sem mancar, embora fosse claro que não tinha a mesma força de antes. Mateus lembrou das palavras do veterinário, que não pôde garantir um desempenho de alto nível. Mas agora, sem tempo para hesitar, o homem chamou o cavalo. "Vamos, parceiro, a gente só vai saber se tentar." Conduzir Trovão para dentro do reboque foi delicado. O cavalo hesitou no início, relinchou, mas Mateus falava em tom suave, explicando cada passo. "Calma, é só um pedaço da jornada. Nós dois juntos." Sussurrava, enquanto passava a mão pelo pescoço de Trovão. Depois de uns minutos, o cavalo entrou e Mateus prendeu as barras de segurança. Olhou em volta para se certificar de que não havia mais ninguém estranho espreitando. Satisfeito com o silêncio da estrada àquela hora, subiu na caminhonete. A viagem foi longa e cheia de solavancos, mas chegaram ao destino perto do entardecer. O lugar era muito maior que a exibição local onde Trovão se apresentara antes. Havia uma grande arena rodeada por arquibancadas, tendas de ração, estandes de patrocinadores e cavalos circulando para lá e para cá, alguns vistosos, de pelos brilhantes. Mateus estacionou num canto do enorme estacionamento de trailers. Assim que desceu,
Respirou fundo, sentindo o cheiro de feno e terra misturados no ar. É agora, pensou, com um aperto no coração. Ana, que viera em outro carro com João, chegou logo em seguida, trazendo água e provisões. Conseguimos chegar, pelo menos, disse, exibindo um sorriso tímido. João parecia deslumbrado com o movimento dos animais, embora notasse que muitos deles eram mais robustos que Trovão e tinham todo o suporte profissional por trás. Carlos, já acostumado com esse tipo de ambiente, confirmou que precisariam fazer a triagem veterinária para liberar Trovão a competir. Mateus conduziu o cavalo para a inspeção, sentindo a ansiedade subir pelos braços. O veterinário oficial do evento franziu a testa ao ver Trovão ainda um pouco magro, mas após um exame cuidadoso, consentiu. Parece saudável para participar desde que siga todas as instruções, comentou. Esse aval foi o suficiente para Mateus soltar o ar que nem percebera estar prendendo. Na saída não demorou para perceber alguns olhares de desdém. Era o mesmo clima do leilão. Gente rindo baixinho, apontando a forma física de Trovão, supondo que mal conseguiriam terminar a prova. Mateus, porém, mantinha o rosto erguido, ignorando o burburinho. Caminhou com Trovão rumo à área de preparação, onde cavalariços conduziam os animais para aquecimento. O coração dele batia tão forte que chegava a doer no peito. Olhou para Ana, que parecia tensa, e para João, que apertava os punhos, torcendo silenciosamente. Por fim, avistou os fazendeiros arrogantes, com seus chapéus impecáveis e cavalos lustrosos, exibindo sorrisos de superioridade. Mateus conduziu Trovão em direção à pista, o coração aos pulos. Nas arquibancadas, os fazendeiros ricos vigiavam com olhares céticos, preparados para o último golpe. O sol ainda nem tinha despontado no horizonte quando Mateus se levantou, o estômago enrijecido pela ansiedade. As grandes competições do dia começariam cedo, e ele precisava preparar Trovão. O cavalo descansara razoavelmente bem na noite anterior, sem apresentar recaídas, embora a fraqueza ainda pudesse ser percebida. Lá fora, alguns outros competidores já se movimentavam pelos corredores de cocheiras improvisadas, conferindo arreios e alimentando seus animais. Era um cenário vibrante e intimidador ao mesmo tempo, repleto de cavalos fortes, lindos e bem cuidados. Mateus aproximou-se de Trovão com passos lentos, os olhos ainda ardendo por ter dormido pouco. Passou a mão pelo focinho do animal, oferecendo um carinho sutil e recebendo uma baforada quente em troca. Vamos lá, meu amigo. Chegou o dia. Sei que a gente passou por muita coisa, mas vou estar contigo até o fim. Trovão balançou a cabeça como se respondesse afirmativamente. Apesar de todos os percalços, ali estavam eles, prontos para enfrentar um desafio que podia tanto levar a um recomeço, quanto mergulhá-los de vez no abismo financeiro. Ana e João apareceram em seguida, carregando um pequeno saco com o que restava da ração especial e garrafas de água. João abriu um sorriso confiante. Pai, a gente vai mostrar para todo mundo do que o Trovão é capaz. Ele falava num tom sério, que contrastava com a pouca idade e a camisa desbotada que usava. Ana, por sua vez, ajeitava o chapéu de Mateus e tentava passar firmeza no olhar. Se acontecer qualquer coisa, o importante é que chegamos até aqui juntos. Antes de conduzir Trovão à área de aquecimento, Mateus precisou lidar com a papelada da inscrição final. Pegou os documentos, inclusive as anotações e registros que indicavam a marca antiga no flanco do cavalo, fruto de uma linhagem nobre. Alguns organizadores lançaram olhares desconfiados, mas não contestaram a autenticidade. Mateus sentia o coração bater forte. Finalmente teria a chance de provar que Trovão não era apenas um azarão. A arena principal era imensa, com arquibancadas de madeira e uma plateia que começava a se acomodar. Cavaleiros e amazonas se aqueciam em pistas secundárias, fazendo saltos de teste, rodeados por treinadores e assistentes. Não faltavam animais reluzentes, cujos donos investiam alto em rações caras, equipamentos de ponta e equipes especializadas. Entre eles, Mateus e Trovão destoavam. O cavalo, ainda um pouco magro, recebia olhares de desdém, e Mateus trajava roupa simples,
sem adornos ou patrocínios. O anúncio do início das provas soou pelos alto-falantes e Matheus foi chamado para a primeira eliminatória. O percurso exigia um combinado de saltos e passadas rápidas, algo que Trovão, mesmo antes do envenenamento, não treinara em alto nível. Ainda assim, ele ajustou as rédeas e sussurrou um incentivo ao cavalo. Não importa o que digam, nós vamos tentar. João e Ana observavam da beirada, coração aos pulos. Ao entrarem na pista, os murmúrios do público se tornaram perceptíveis. Alguns riam baixinho, dizendo que aquela dupla não chegaria nem ao final. Matheus ignorou tudo, focando nos primeiros obstáculos. Deu o comando e Trovão iniciou um galope moderado. As pernas do cavalo tremiam de leve, mas, no primeiro salto, ele ultrapassou a barreira de madeira sem esbarrar. Aquilo rendeu uma pontinha de aplauso surpresa. No segundo obstáculo, um pouco mais alto, Trovão raspou o casco no topo, mas manteve o equilíbrio. A adrenalina explodiu nas veias de Matheus, que sentiu a força do animal se intensificar a cada metro. Quase podia escutar o coração do cavalo pulsando ao mesmo ritmo que o seu. Contudo, o maior desafio surgiria no final do trajeto, onde um obstáculo duplo exigia salto e mudança brusca de direção. Trovão acelerou, mas ao se aproximar, hesitou, relinchando em sinal de insegurança. Matheus, sem perder a calma, falou baixo. Vamos, parceiro. Confiar um no outro, lembra? Ele sentiu o cavalo reunir o que restava de energia e saltar. Houve um breve segundo em que tudo pareceu parar, até que as patas de Trovão tocaram o solo do outro lado, levantando poeira. A plateia calou surpresa. Num movimento rápido, Matheus corrigiu a rédea e contornou o último ângulo, finalizando o percurso sem derrubar nenhuma barreira. Um ar meio incrédulo pairou pela arena. Embora não tivessem tido a performance mais veloz, Trovão e Matheus concluíram a prova sem faltas graves. Alguns espectadores começaram a bater palmas, reconhecendo a superação. Do lado de fora, Ana e João se abraçaram, vibrando em silêncio, enquanto Carlos, que viera depois, soltava um assobio de aprovação. Matheus sentia as pernas bambas ao sair da pista, acariciando o pescoço de Trovão. Você é incrível, garoto, sussurrou emocionado. No entanto, as etapas seguintes seriam ainda mais difíceis. Os competidores de ponta, verdadeiros candidatos ao título, desfilavam suas habilidades. Um dos cavalos mais fortes era de um milionário local, dono de várias fazendas, que observava Matheus com um sorriso irônico. Após a classificação inicial, anunciou-se que Trovão passaria para a próxima fase, mas as pontuações mostravam que teriam de melhorar muito para disputar as primeiras colocações. Matheus decidiu fazer uma parada breve, levando Trovão a um local sombreado, onde João trouxe água e um punhado de ração extra. A tensão era palpável. A cada nova rodada, via cavalos saltando com perfeição, sob aplausos entusiasmados. Mesmo assim, algo naquela atmosfera dava a Trovão uma coragem adicional. Parecia que, quanto mais pessoas duvidavam dele, mais o cavalo se empenhava em provar o contrário. Veio a semifinal. Dessa vez, um conjunto de obstáculos ainda mais técnico, exigindo curvas fechadas e saltos consecutivos. Matheus, sentindo a responsabilidade pesar, respirou fundo antes de partir. Trovão troteou firme, mantendo bom ritmo. No primeiro conjunto de obstáculos, passou bem, arrancando mais aplausos do que no percurso anterior. No segundo, uma trave maior forçou o cavalo a se esticar ao máximo. Ele bateu o casco e quase desequilibrou, mas Matheus o segurou nas rédeas, evitando a queda. Houve um murmúrio de expectativa, mas, para espanto geral, Trovão se recompôs e avançou para o próximo pulo. As batidas do coração de Matheus estavam tão intensas que ele mal escutava a torcida. Quando cruzaram o ponto final, alguns segundos acima do tempo ideal, mas sem derrubar a trave, a arquibancada explodiu em aplausos sinceros. Trovão fora além do que muitos julgavam possível. O milionário que comandava a competição bufou de impaciência, comentando algo com seus asseclas. Era nítido o desconforto de quem temia que um cavalo improvável chegasse longe demais. Para chegar à final, um último percurso deveria ser vencido.
O sol já se punha no horizonte, projetando longas sombras na pista. Mateus colocou o Trovão em posição, sentindo a musculatura do cavalo retesada. Estava claro que Trovão já não tinha a mesma energia do início do dia, mas havia um brilho inabalável em seu olhar. No apito do juiz, partiram. Vento no rosto, poeira sob as patas, vibração na arquibancada. Uma curva fechada ali, um salto duplo aqui, o tempo correndo impiedoso no cronômetro. De repente, quase no fim, um dos funcionários ligados ao fazendeiro adversário soltou um grito, tentando distrair Trovão. Mas o cavalo manteve o foco, num ato de pura superação. Saltou a última barreira, e ambos cruzaram a linha, ofegantes, mas inteiros. O silêncio durou apenas um instante, antes de o locutor anunciar que Mateus e Trovão se classificaram em uma das melhores pontuações, superando favoritos. A arena veio abaixo em palmas e assovios. Ana irrompeu em lágrimas contidas e João correu até a grade gritando: "Pai, vocês conseguiram!" Carlos, de chapéu na mão, não disfarçava o orgulho. Foi como se todo o passado de humilhação e dúvidas se dissolvesse no ar quente da noite que caía. Dali em diante, Mateus quase não lembra dos detalhes. Os juízes confirmaram a colocação final, e Trovão conquistou não só um lugar de destaque, mas também a premiação tão sonhada, suficiente para cobrir as dívidas mais urgentes. O milionário adversário, vermelho de raiva, apenas esboçou um cumprimento sem graça, afastando-se logo em seguida. Os repórteres locais, surpresos, queriam saber a história do cavalo que surgira do nada. João, com orgulho, contava como encontraram Trovão magro no leilão e o salvaram com muito trabalho e amor. Alguns espectadores se aproximavam para parabenizar Mateus, que ainda tentava entender a magnitude do que haviam conquistado. Era quase noite fechada quando, após receber a premiação simbólica, Mateus abraçou Ana e João ao lado de Trovão, sob aplausos de quem permaneceria relembrando aquele dia por muito tempo. Carlos deu tapinhas nas costas do amigo. "Eu disse que esse cavalo tinha fibra", falou, sorrindo largamente. A emoção tomou conta de todos, e Mateus, ainda sem palavras, apenas acariciou o pescoço de Trovão em agradecimento. Eles tinham provado que nem o envenenamento, nem a falta de recursos, nem as ameaças foram capazes de derrubar um coração determinado. Enquanto se afastavam do tumulto, Mateus olhou para o rosto corado de Ana, para o sorriso entusiasmado de João e para a expressão relaxada de Trovão, que relinchava baixinho como se agradecesse também. A fazenda estava a salvo. As contas, enfim, poderiam ser pagas, e as portas do futuro se abriam para sonhos ainda maiores. Deixando a arena, ele sentia que aquela história não era só sobre vencer um campeonato, mas sobre vencer o medo e a descrença, dentro e fora de si. Enquanto o sol se põe atrás da arena, Mateus conduz Trovão para fora, a multidão se abrindo em admiração. O futuro da família já não está mais em dúvida. Trovão, antes ridicularizado, agora se ergue como um símbolo de resiliência, lembrando a todos que a verdadeira força surge dos lugares mais humildes.